Ministro-chefe da Advocacia Geral da União, Jorge Messias, afirmou que o governo avalia processar o deputado licenciado Eduardo Bolsonaro por conta das tarifas de 50% que foram anunciadas por Donald Trump. O ministro diz que Eduardo conspira contra os interesses nacionais e a atuação dele nos Estados Unidos pode causar danos muito grandes ao país. Messias também fez críticas ao governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas. Ele disse que Tarcísio se equivocou ao buscar negociações sobre o tarifaço. E aí a gente tem uma declaração dele, vou abrir aspas. A preocupação do governador Tarcísio é legítima. Ele tem direito de buscar todas as alternativas para defender o interesse do povo paulista. Eu acredito que ele está batendo na porta errada. Ele deveria procurar a porta do presidente da República e do vice-presidente Geraldo Alckmin, que tem a competência constitucional para tratar da questão. Fecho aspas, essa manifestação do ministro da Advocacia Geral da União, Jorge Messias. Começar essa rodada com o Nelson Kobayashi, essa avaliação da AGU que levanta a possibilidade de processar o deputado federal licenciado Eduardo Bolsonaro. Há elementos que justificariam um processo, ajuizar uma ação contra nenhum. O Eduardo Bolsonaro? Nenhum, o Caniato. Isso é muito perigoso, porque é a instrumentalização de instituições importantes do nosso poder, aqui da União, no caso, da Advocacia Geral da União, para intenções políticas. É um opositor. O Eduardo Bolsonaro está fazendo as críticas que lhe cabe como opositor. Você pode concordar ou discordar do que ele fala, discordar ou concordar com o que ele pensa, mas ele está exercendo a sua função de político. E a Advocacia Geral da União não serve a impedir ou a inibir oposição política. Então, no meu ponto de vista, a Advocacia Geral da União deveria fazer valer o seu prestígio, a sua história, o seu valor e cuidar de questões mais relevantes. Cuidar das questões que são de fato de interesse da União. A Advocacia Geral da União serve a dar pareceres jurídicos para não ter tanta inconstitucionalidade, para não ter tanta ilegalidade vinda do governo. A Advocacia Geral da União tem status de ministério, portanto, um ministro que deve pensar em proposituras para o bem do Brasil, elaborar junto com o ministro da Justiça, eventualmente, alguma questão que possa melhorar o nosso judiciário, alguma questão que possa melhorar a nossa legislação, enfim, o funcionamento das instituições, e não ser uma extensão partidária que visa ficar judicializando questões políticas. Então eu vejo que isso é o mau uso da Advocacia Geral da União. Pois é, praticamente ele bate o martelo dizendo que Eduardo conspira, né? Assim, há elementos que comprovem que a determinação de Donald Trump foi motivada por Eduardo Bolsonaro. Não há, né, Dávila? É uma tese, uma teoria defendida por alguns, mas há quem diga que seria uma obra de ficção. O governo norte-americano iria sucumbir à influência de Eduardo Bolsonaro nos corredores da Casa Branca, Dávila? O Kobayashi tocou no ponto fundamental. A Advocacia Geral da União devia se preocupar com parecer jurídico e não com parecer político. Parece que Jorge Messias ainda é um assessor de Dilma Rousseff, que está ali para ficar dando palpite político. Ele esqueceu que ele mudou de cargo. Se alguém contar para ele e falar assim: acabou aquele cargo lá, agora você está em outro cargo, chamado AGU, não é mais assessor da Presidente da República, porque é inacreditável, ele continua com o cacuete do último cargo. Então está na hora de alguém bater no ombro dele e falar assim: olha, vamos exercer o papel constitucional da AGU, ao invés de continuar sendo assessor político do presidente da República. Já mudou o presidente, não é nem mais aquela presidente que você servia, agora já é outro. Então, assim, se você quer fazer algum tipo de assessoramento político, deixa a AGU e peça ali um emprego, né, ali junto com a Gleisi Hoffmann, ou assessoria especial da Presidente da República. Agora, não dá para ficar confundindo o papel institucional da AGU com uma defesa de bandeira político-partidária do Poder Executivo. Este papel não está no job description da AGU. É isso que nós precisamos acordar um pouco para os fatos. A AGU, de novo, a pauta do programa, né, Beraldo? Depois de, acho que uns 13 minutos, a gente volta a falar da AGU, porque essa instituição pretende ou avalia processar Eduardo Bolsonaro por
supostos danos à República? Jorge Messias é o primeiro-ministro do Brasil. O presidente da República o colocou nessa posição, talvez muito grato pelos serviços prestados no passado, durante o governo Dilma Rousseff. A gente precisa lembrar que Jorge Messias foi aquele encarregado de levar o termo de posse para que Lula, então ex-presidente, pudesse assumir um ministério e se livrar, pelo menos na teoria deles, se livrar da prisão. Esse foi o tipo de advocacia administrativa feita por Jorge Messias, que o gabaritou, ao que parece, aos olhos do atual presidente, para ocupar a Advocacia Geral da União. Ele é tão poderoso hoje em dia que o próprio ministro da Fazenda, Fernando Haddad, declarou em entrevista, de forma muito natural, que ele ia discutir com Jorge Messias as medidas que ele ia tomar em relação à alteração de tributos. Então, tudo passa por Jorge Messias, é o nosso primeiro-ministro. Agora, eu gostaria só de destacar em relação à AGU de Jorge Messias e do presidente Lula, que esta AGU decretou sigilo nos honorários advocatícios pagos aos advogados da União. Bilhões de reais pagos e que agora ninguém mais vai ver para onde foi. Nós estamos vendo a discussão em relação às emendas parlamentares. Flávio Dino, que foi ministro do atual governo, exigindo transparência, isso e aquilo, das emendas parlamentares, dos parlamentares. Mas quando o assunto é pagar honorário para os advogados da AGU, isso aí é sigilo total. Então a gente vê que realmente é mais um ponto de frustração para esse Brasil tão humilhado que a gente tem vivido. Pois é, tem um outro assunto relacionado a Eduardo Bolsonaro, mas eu só quero mais uma vez chamar a nossa enquete do dia. Você que nos acompanha, se puder, entre no portal da Jovem Pan, jovempan.com.br, e manifeste a sua opinião em relação a esse tema que nós estamos destacando. Você concorda com a estratégia de negociação do governo brasileiro para tentar achar uma saída, uma solução para essa tarifa de 50% que foi anunciada por Donald Trump, pelo governo dos Estados Unidos? 2 caminhos, 2 respostas possíveis. Você concorda com a estratégia do governo brasileiro ou não concorda? Por enquanto, 79% disseram que não concordam e 20% disseram que concordam. Então, peço por gentileza, se você puder, colabore com a gente. Quero saber a maneira como você encara e avalia esse assunto. jovempan.com.br, enquete do dia do programa Os Pingos nos Is.